Oi, eu sou o Endo e esse vídeo é para discutir sobre essa questão apontada pelo Leonardo Siqueira sobre metodologia. Então eu trouxe alguns tweets dele e nós vamos descobrir sobre isso agora, tá? Vamos lá, ele comenta o seguinte: sobre a inutilidade que alguns dizem ter os modelos econômicos. Aí ele pontua: mas é impossível prever a ação humana, que é verdadeiro. Por isso a metodologia dos economistas não serve para nada. Ele complementa: amigo, a Amazon não concorda com você, o Google não concorda com você, o Facebook também não. Mas as crises econômicas sim. Ora, se fosse possível, por exemplo, prever a ação humana, toda a cooperação humana, não teria como haver crises econômicas. Isso é fato. A questão é que tens algumas expectativas, como a Amazon, a Google e o Facebook, sobre as possíveis demandas que você terá. Mas nada além disso, é apenas expectativas. Pode ocorrer de que eles acertem, pode ocorrer de que eles acabem errando. E, por incrível que pareça, a margem de erro é considerada no cálculo deles. Então, se eles pudessem prever perfeitamente a ação humana, eles não precisariam nem ter margem de erro. Eles simplesmente ofertariam aquilo de acordo com o que eles saberiam que seria consumido, né? Demandado e consumido. Então é falso, tá? É falsa a questão de que não é possível de prever a ação humana. O que nós temos é as expectativas. Até porque para prever algo, necessariamente, tu precisa saber quais eventos que corroboraram para que algo aconteça, ou seja, todos os eventos que causaram esse fim que tu acredita que será. E como nós não conseguimos fazer isso, elencar todos os eventos, inclusive as experiências de cada indivíduo, não tem como prever a ação humana, isso é impossível, ok? Já é difícil encontrar todos os eventos, mais difícil ainda é descobrir em qual percentual cada um influencia na ação do indivíduo. Ele bota o segundo ponto: nenhuma empresa de tech sabe exatamente o que João irá fazer no seu site, fato. Mas as empresas sabem muito bem que com 100 Joãos, 80 digamos, deve ter uma alta probabilidade de tomar uma determinada atitude. Inclusive eles podem induzir um determinado comportamento, ó. Então esse segundo item aqui já é contrário ao que ele comentou aqui. Até porque eles têm uma expectativa, novamente, demonstrando o que eu havia comentado, de que de 100 Joãos, entre aspas, 80, que também é uma expectativa, é o que eles terão uma alta probabilidade de tomar determinada atitude. E isso pode vir a não ocorrer, ou seja, suponhamos que tu então tenha uma base de dados, incluindo as informações como renda salarial, idade, localização e etc. dos indivíduos que acessam o teu site e clicam. E se tu focar simplesmente nos que tem mais chances de ocorrer, você vai acabar caindo em erro, principalmente se tu queres adquirir novos clientes. Porque os clientes que vieram de fato para o seu site e tiveram aquelas características não explicam o comportamento dos demais clientes que irão vir. Um exemplo bem clássico é aquele exemplo do avião, em que, deixa eu ver se eu coloco a imagem na tela, em que fez uma pesquisa para saber aonde deixar as partes do avião com mais quantidade de aço para evitar ser destruído, dos aviões que haviam retornado da guerra. Porém, esses aviões que retornaram foram justamente os que sobreviveram e não tomaram os tiros nos locais que realmente fazem com que a aeronave caia, né? E é basicamente esse o mesmo erro que o Leonardo aqui tá tendo. E mais ou menos o mesmo erro que as empresas teriam em fazer esse tipo de análise, tá? Eles têm uma expectativa. Acontece que as expectativas, por fato dessas empresas se manterem no mercado, acabam corroborando com as ações dos indivíduos, mas é somente isso, expectativa, não é prever a ação humana, não faz nem sentido pensar esse tipo de coisa. Ele comenta que isso se chama inclusive efeito nude, esse negócio de induzir o comportamento. Quando algum agente altera a arquitetura das escolhas, induzindo a um comportamento que se espera de alguém. A literatura do efeito nude e toda a pesquisa em economia comportamental em caixa alta, né, dando ênfase, deu prêmio Nobel a Richard Thaler em 2017. Então tá. Para falar sobre essa questão do efeito nude, eu trouxe essa imagenzinha aqui, que é um mictório aí com uma mosquinha ali. O que acontece? Por exemplo, se colocar um mictório com uma mosquinha ali, por exemplo, existe uma chance do indivíduo querer dar uma mijada e acertar a mosquinha com xixi. Tem essa expectativa de que isso aconteça. Então logo nós conseguimos prever a ação humana, seria a conclusão do cara. Só que isso está errado. Então, por exemplo, eu que já tenho essa informação sobre essa indução, se eu visse um mictório com uma mosquinha e eles esperassem que eu fizesse xixi na mosquinha, eu poderia simplesmente falsear não fazendo xixi na mosquinha, e sim nos buraquinhos que está ali embaixo.
Então, né, novamente, é impossível novamente prever a ação humana porque tu não sabe quais experiências que o indivíduo teve, tá? É uma série de requisitos que tu teria que ter para prever a ação humana. É uma simplicidade total os modelos econométricos. Aí o quarto ponto. E como eles conseguem isso, o efeito Nude, né? Estudando muita matemática, cálculo, estatística, econometria, microeconomia, etc. Geralmente, matemática aqui é uma linguagem, tá? Principalmente na questão do campo acadêmico. Quer ver? Um exemplo bem simples. Se eu pegasse de um lado e falasse o seguinte: a receita é igual o lucro é igual a receita menos os custos. E de um outro lado eu botasse π é igual a R menos C. Se tu achasse que apenas a proposição última que eu comentei, que é o π é igual a R menos C, fosse verdadeira, você incorreria em erro, porque ambas falam da mesma coisa. Então a linguagem pouco importa, tá? Para transmitir o conceito que estás fazendo. Então, matemática ou lógica formal não tem tanta diferença assim, porque ambos são uma linguagem, tá? A não ser que você tenha problemas mentais em achar que somente o segundo caso é o que vale, né? Claro, a crítica é a mesma para quem acha que apenas o primeiro caso é o que vale. E o que importa mesmo é os conceitos que tu cria sobre o determinado sujeito, que nesse caso seria o lucro, né? O lucro, então, é igual a receita menos custo. Isso será verdadeiro se eu colocar em forma formal, como eu acabei de fazer, ou colocar em forma matemática, que é a segunda questão que eu comentei, tá? Então, estatística, econometria, microeconomia e etc. Por isso são valorizados em empresas de Wall Street. Tá, microeconomia, nós temos que ter a noção que ela não é apenas matemática, tá? Quem fez economia sabe que a microeconomia tem uma função... tem uma questão muito importante, que é a base teórica por trás. Ele traz o axioma eu não sei se é Bentham, esqueci o nome agora, que é bem similar com o axioma da ação humana, né? Eles quase acertam. Que é o indivíduo está sempre sob dois governantes, que seria a dor e o prazer. Então ele está sempre tentando alcançar o prazer, se afastando da dor. É algo similar, e a partir daí eles criam os teoremas econômicos do consumidor. Que seria, por exemplo, o indivíduo consumidor, ele busca maximizar sua utilidade numa restrição orçamentária. Eu posso falar isso formalmente ou novamente como um modelo matemático, né? Eu posso fazer ambas as coisas. Agora, tu achar que, por exemplo, a linguagem muda algo como verdadeiro ou não, é estupidez. A mesma coisa que eu dissesse, por exemplo, a menor distância de 2 pontos é uma linha reta, ou the lasted distance between 2 points is a straight line. Uma em inglês ou do português, tu achar que só o português é verdadeiro, sendo que ambas falam a mesma coisa. Então, não faz sentido algum. Daí ele comenta: agora chega lá nesse lugar com seu diploma em praxeologia. Bom, eu acabei, como sou um praxeologista, acabei de demonstrar como esse cara está extremamente errado nas expectativas dele aqui, né, de tentar refutar a praxeologia, e especialistas em Mises para ver a recepção. Uma coisa interessante é o seguinte: a expectativa, ao contrário do que esse tipo de cara acredita, ela pode vir ou não a ocorrer, tá? Então, por exemplo, tu age achando que tu vai conseguir atingir o objetivo, mas tu pode não conseguir. Ou seja, até em questões micro do próprio indivíduo nós podemos falhar, mesmo a gente tendo as capacidades de criar causalidades individuais. Então imagina as questões macro. Tu teria que primeiro considerar que indivíduos não falham, o que é uma asneira total, tá? Tu teria que primeiro considerar que indivíduos não falham, aí depois tu teria que considerar que teus modelos estão corretos e que tu sabe todos os eventos que levam a todos os tipos de ações, o que não faz sentido algum. Então, basicamente, matado essa primeira parte aqui, vamos para o segundo ponto que ele comentou. Sobre ideologias, né? Em qualquer pós-graduação séria, pela autoridade, no Brasil ou exterior em economia, não se discute visões de mundo ou ideologia. Ainda bem que libertarismo não é ideologia, né? Discute-se metodologia para se referir à causalidade. Quanto melhor seu método mostrar causalidade, mais você é levado a sério. Isso é uma coisa muito interessante, porque o método aqui é o empírico, obviamente. E o apriorismo tem que ser deixado de lado, né? Ou seja, para quem sabe que é apriorismo, que é aquele conceito que tu faz que necessariamente, universalmente é verdadeiro, ele está dizendo que necessariamente e universalmente o modelo empírico é o correto. Ou seja, a priori, o modelo empírico é o correto, o que não faz sentido algum. Ou seja, se ele está tentando jogar de lado o apriorismo para defender o empirismo, ele não pode fazer isso de modo a priorístico. Ou seja, estabelecer que o método científico é correto a priori, ele tem que fazer isso a posteriori. E o método que ele for fazer para chegar nas conclusões que ele terá que ser submetido a um teste, porque aquilo não é universalmente e nem necessariamente correto. E esse teste terá que ser submetido a um teste e assim por diante. Ou seja, todas as justificativas que ele for fazer vai ser para justificar a justificativa que ele fez e assim por diante, fazendo com que ele nunca chegue ao conhecimento de verdade, mas sempre tentando
mostrar que o método primeiro dele é verdadeiro, sem que ele caia no apriorismo, ou seja, esse método é verdadeiro universalmente, necessariamente. É claro que o argumento da experiência ela é bem simples. Olha, a experiência é aquilo que é aquele requisito necessário para que a gente obtenha um conhecimento. Isso, de fato, é a priori, mas eu não posso simplesmente admitir isso negando a priori, sem cair numa contradição metodológica, tá? Aí o segundo ponto, ou seja, independente da sua visão de mundo, se você convencer a audiência da causalidade do seu estudo, você será respeitado, né? Então aqui um apelo à maioria, ou seja, todo mundo acredita que a Terra é plana, do nada a Terra vai se tornar plana de fato, o que não faz sentido algum. Lembrando que, por exemplo, nos estudos de causalidade, de moeda e preço, por exemplo, existe aquela versão de pessoas que acreditam que uma expansão monetária, ceteris paribus, leva a um aumento de preço, e tem gente que acredita que um aumento de preço, ceteris paribus, é o que leva a uma expansão monetária. Tem esse tipo de gente. E se tu pegar, por exemplo, ambos os estudos e ignorar totalmente o sentido a priori do negócio, tu teria que tomar os dois como verdadeiro, o que não faz sentido algum, porque ambos são contraditórios. Tu só vai conseguir chegar na verdade através dos teoremas a priorísticos, até porque se trata de economia, e economia é um estudo da praxeologia. Então, mais uma questão importante. É isso que se aprende nas programações reconhecidas, pela autoridade. E não se Marx e Mises estavam certos, até porque quem estava certo era Mises. Isso é aula apenas de HPE, o que não faz sentido algum aqui, tá? Até porque Mises não é apenas história do pensamento econômico, ele trouxe o que seria o verdadeiro método para ciências econômicas, a priori, tá? Eu posso tranquilamente dizer, assim, ó, a priori, a praxeologia aqui é o melhor método para estudar ciências econômicas. No terceiro ponto ele comenta, por exemplo, em um mundo de preços, salários rígidos, curto prazo, se você propõe política monetária expansionista e demonstrar que ela causou, tu não consegue demonstrar isso apenas pelo empirismo, tu teria que ter um determinado nível de apriorismo, aumento do produto, então esse pode ser uma política anticíclica em uma crise desejável, né? Então, enfim, eu posso justamente mostrar o contrário, porque tu vai ter que apelar a um determinado nível de apriorismo para poder chegar nessa conclusão, e se essa conclusão é verdadeira. Então eu posso mostrar que na verdade, deixa eu ver o que ele comenta aqui, propõe que causou um aumento do produto, então eu posso dizer que na verdade é um aumento do produto que causou então uma política monetária expansionista. Às vezes até o que faz sentido, né? Ou seja, uma política monetária que busca uma lastreabilidade na produtividade, faz sentido isso. E então demonstrar isso verdadeiramente através do empirismo, tá? Então tu vai acabar chegando no apriorismo querendo ou não, senhor Leonardo. Esse quarto ponto, né? Mas se você diz que no longo prazo os preços e salários são flexíveis, então essa política apenas gera efeito inflacionário, não aumenta o PIB, então tudo bem, dois mundos podem conviver, lá. Vamos ver o quinto ponto. Então, na academia, pela autoridade, em pós-graduações boas, pela autoridade, estuda-se metodologias que são colocadas como verdadeiras a priori, e modelos que tentam explicar o mundo, e modelos também verdadeiros a priori, né? Não, os modelos, na verdade, são submetidos a testes empíricos. Os testes empíricos é que são a priori. Eles funcionam em alguns casos, mas não precisam funcionar em outros, né? Então, eles explicam o quê? Tipo, uma pequena situação? Não explica porra nenhuma, né? Como, por exemplo, uma teoria econômica que é deduzida da praxeologia, que indivíduos eles trocam recursos valorizando mais o que recebe do que o que estão dando. Isso vai acontecer em todo tipo de troca, né? Que indivíduos veem uma utilidade nesse recurso que estão recebendo, que é para alcançar um fim desejável. Isso vai ser verdadeiro em todo tipo de troca. É claro que no mundo das ciências econômicas nós temos que adotar um juízo a posteriori, como por exemplo a Tassi não é totalmente a priori, tá? A teoria dos ciclos econômicos não é totalmente a priori, para então tentar explicar um determinado fenômeno do mundo que surge por conta das sensações, então juros, etc. Quando tu vai olhar a economia real, tu vai ter que ter um feeling, vamos assim dizer, para saber o que está acontecendo, mas provavelmente é o estado estragando. Vamos lá, 6. Mas muitas vezes esses modelos são imperfeitos, né? Não poderiam ser imperfeitos, eles não explicam nada, então eles estavam falsos a priori. Sim, exatamente, é assim que se ganha emprego e relevância na academia, mostrando que trabalhos anteriores apresentam algumas falhas e essa metodologia corrige isso, né? Até uma metodologia chegar e te mostrar que tu estava errado e assim por diante, né? Então, ou seja, tudo que foi criado de científico, na verdade não era científico, era uma hipótese que não deveria ser hipótese, porque a ação humana é totalmente imprevisível, então todos os modelos deveriam ser perfeitos e não tem alguma coisa que não está batendo aqui. Então, basicamente é isso, não tem muito o que falar, esse cara que não sabe muita coisa sobre metodologia, eu quero ver ele defender empirismo sem cair no apriorismo, ou seja, eu quero ver ele ficar infinitamente defendendo o método científico, a justificativa do método científico e a justificativa da justificativa do método científico e assim por diante. E, bom, por hoje é só, um grande abraço e até mais!